terras vai levando à expulsão da população originária de lá, que aí a migração sionista começa a dominar não só as terras, mas a força de trabalho, os meios de produção. E isso começa a tornar um processo injusto. E esse processo vai levando a tensões. Essa tensão aumenta severamente no final da Primeira Guerra Mundial, e aí, nesse processo, o Império Britânico, já em guerra com o Império Otomano, faz o que o imperialismo sempre faz, pensa que é dono no mundo, oferece essa terra para os mecanos, por exemplo, a criar um grande estado árabe que iria da Arábia Saudita até a fronteira da Turquia, até a Península do Sinai, oferece e não cumpre, mas os mecanos cumpriram a promessa deles, que era enfrentar o Império Otomano, fazer uma rebelião contra o Império Otomano. Depois combina que vai dividir com os franceses, e naquela parte ficaria com o Império Britânico. E depois, na Declaração de Balfour, que é uma carta escrita ao próprio Barão de Rothschild, promete aquela terra para a construção, um lar para o povo judeu. Só que o lar para o povo judeu, a forma de construir isso, não era necessariamente, não estava escrito na Declaração de Balfour, que era negar o Estado Nacional que existia, que era expulsar um povo originário que estava ali. Esse processo de migração se intensifica e os conflitos se intensificam também. A ponto que, gradativamente, o Império Britânico vai percebendo essa possibilidade de dividir para conquistar e vai negociando separadamente com cada povo, vai negociando separadamente com judeus, vai negociando separadamente com cristãos e vai negociando separadamente com muçulmanos. E aí, nesse processo, ele, em 1936, estoura uma rebelião, nesse processo dessa rebelião do povo palestino contra o Império Britânico. As milícias, o processo de construção, que já dominava economicamente, que já detinha as terras também, e que gradativamente foi se organizando enquanto força militar, se alia com o Império Britânico e combate junto os palestinos daquela região. Então as milícias sionistas que foram formadas ali ao longo daquelas décadas já combateram junto com o Império Britânico para derrotar o povo palestino de 1936 a 1939. Naquele processo ali sela uma aliança que perdurou até o fim do mandato britânico. E aí, não sem problemas, porque, de fato, depois desse processo, né, em 1939, estoura a Segunda Guerra Mundial, e aquela região não foi uma grande protagonista da Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro perplexo, indignado com os horrores do Holocausto, promovido por uma ideologia racista, supremacista, que é o nazismo, que nega a existência do outro, que estabelece critérios étnicos para saber quem vai sobreviver, quem não vai sobreviver, e que tem uma ideologia profundamente expansionista, de anexação de território, de controle de corpos, de manutenção em campo de concentração. Essa ideologia chocou o mundo. Então, aumenta a pressão sobre o Estado, sobre a possibilidade do povo judeu ter a paz e a autodeterminação sobre um lugar. Só que isso aumenta a tensão na Palestina histórica. E esse processo, a partir do momento que o Reino Unido também, o Império Britânico não sai muito fortalecido da Segunda Guerra, né, sai muito fragilizado economicamente, começa a hesitar, inclusive, para entregar para os próprios judeus a promessa da Declaração de Balfour dele, que já era uma declaração que negava ao povo palestino. E aí começa aquele processo que a gente chama de insurreição judaica, onde as milícias sionistas começam a fazer uma série de atentados, inclusive a explosão no Hotel King David, que matou 92 pessoas, e processo de ações que hoje são qualificadas como terrorismo. E esse processo dessas ações levaram o Império Britânico a entender que não ia conseguir mais gerenciar aquele processo. Entrega para a ONU. Nesse processo da ONU, Israel, junto com o Império Britânico, e já se aliando com seu novo aliado estratégico, que é a nova força hegemônica no mundo, os Estados Unidos, fazem o processo do plano de partição, que é a Resolução 181, onde, a partir daquele momento, o que antes era o Estado palestino, onde coexistiam vários povos e religiões diferentes, a partir daquele momento ia ser definido ali um espaço onde 2 estados existiriam, mas o Estado de Israel, ele ficou com a maior parte das terras, mas não só a maior parte geograficamente. Ficou com as principais terras agricultáveis, com as maiores reservas de água e com a maior costa para o Mediterrâneo também. E o território palestino ficou um território não contíguo, uma colcha de retalhos, como a gente diz muito frequentemente quando a gente está pesquisando e estudando esse assunto. E aí isso desata problemas muito graves. Quando vai terminar o mandato britânico, o que o imperialismo faz para condenar de vez aquela região a um processo de um enfrentamento cada vez mais intenso? Ele, no fim do mandato britânico, declara a criação do Estado de Israel e não declara a criação do Estado palestino. E aí acontece o que o povo palestino, os povos árabes chamam de Al-Nakba, a grande tragédia, onde esse conflito, que acontece de uma forma, considerando essa dinâmica de expansão territorial, de tomada do território e colonização, ele expulsa 750 mil famílias árabes das suas casas, palestinas das suas casas,
ele destrói 520 vilas no seu caminho e comete os maiores horrores que aquele documentário Tantura está contando de uma forma que entristece qualquer pessoa que vê. Esse processo leva a muitos ressentimentos e leva a um enfrentamento ali constante naquele processo, né? Então, de fato, naquele momento, expulsa o povo palestino que vai migrando para Gaza e para a Cisjordânia. Isso avança para o que a gente chama das guerras árabes israelenses. Então, tem em 1956, por exemplo, a invasão de Israel sobre a Península do Sinai, que leva a uma intervenção e uma missão de paz da ONU para recuperar o controle ali do canal de Suez e que Israel retroceda nos seus objetivos expansionistas. Então, leva a uma situação de que o Estado de Israel, que foi criado numa dinâmica imperialista, que foi prometido numa relação privilegiada com o império hegemônico da sua época, o Império Britânico, ele nunca parou com seu objetivo de expandir território, de colonizar e de dominar uma região. Então, isso vai avançando por uma dinâmica que depois que, em 1956, quando Israel tem que retroceder da Península do Sinai e da região do Canal de Suez, por uma missão de paz da ONU, Israel ainda mantém uma tensão muito grande naquela região. E dentro desse processo, vem a Guerra dos 6 Dias. Né? Naquele momento, na Guerra dos 6 Dias, é tratado Israel como aquele exército heróico, aquela inferioridade numérica, mas que teve uma capacidade de engenhosidade militar e tudo mais, mas a gente já estava falando, na verdade, de uma das maiores potências militares do mundo surgindo, num contexto de Guerra Fria, já plenamente aliada aos Estados Unidos, porque em 1956 foi a última vez que o imperialismo estadunidense levantou a voz contra o sionismo. E desde então, uma relação estratégica, geopolítica absoluta. E aí a gente, na Guerra dos 6 Dias, Israel toma totalmente, faz ocupação total militar, tanto da Cisjordânia quanto da faixa de Gaza, então o que era Palestina histórica antes, que no plano de partição da ONU, na Resolução 81, já fica a maior parte para Israel. No fim de 1948, 1949, ele já estava além do plano de partição da ONU. Em 1967 ele passa a ter tudo, mas não só tudo ali. Porque o plano expansionista sionista, ele vai além. Então ele tomou as colinas de Golã da Síria e nunca mais devolveu. Então ele tomou parte da fronteira norte de Israel hoje, mas que é considerado fronteira sul do Líbano, e nunca mais devolveu. E tomou a Península do Sinai mais uma vez e devolveu para demonstrar boa vontade. Mas nunca mais deixou de ocupar militarmente a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E aí isso avança para um processo depois, ainda tem a Guerra do Yom Kippur, em 1973, e depois disso começa o processo que a gente chama da Primeira Intifada. Quase 20 anos depois. Acabou? Tem bastante coisa ainda? Não, vou acelerar. Pode finalizar. Tá bom. Quase 20